Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, olha só, dentro do conteúdo de vocês, no caso estudos amazônicos, a gente já vem trabalhando a questão da extração do látex, da produção do látex amazônico para exportar para a Europa. E eu preparei uma videoaula aqui para gente que é referente aos benefícios da extração do látex amazônico, tá? Então, olha só, esse slide, o título dele fala Antônio Lemos de A Belle Époque Belenense. Dentro desse contexto aí, dentro desse conteúdo do slide, o que vocês têm que entender? Vocês sabem que eu sou muito objetivo na minha videoaula. E também nas aulas presenciais que a gente estava lá no Girassol. Existem várias características, mas tu tem que memorizar algumas. E são as principais que eu pontuo com vocês, que façam que vocês entendam isso. Quando houve a necessidade da exportação do látex amazônico, foi o que nas aulas passadas nós conseguimos entender, eu debati com vocês, que foi o que? No contexto da Segunda Guerra Mundial. Aí tu vai falar assim, tu vai perguntar para mim, professor, só foi importante no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1939 a 1945? Não. O látex amazônico, a seiva extraída da seringueira, já era conhecido por etnias indígenas há milhares de anos, tudo bem? A seringueira foi e é uma árvore daqui da região norte do Brasil, depois contrabandeada para a Ásia, e nesse período aí, desse contexto aí, foi o que o declínio da exportação amazônica, da borracha amazônica. Mas tu tem que entender o seguinte, quando houve o processo de colonização do Brasil, e principalmente aqui na região norte do Brasil, o europeu se deparou com alguns objetos bem rudimentares que o indígena possuía. E ele foi pesquisar, foi procurar, foi investigar e se deparou com essa característica extremamente diferente dessa árvore. Ou seja, eles conseguiam tirar, cortar e manipular, levar ao fogo e conseguiam fazer algum objeto que seria utilizado pelo nativo. E aí, com o passar de vários e vários anos, centenas de anos, que foi o que? A descoberta, a manipulação pelo caboclo amazônico, ou seja, com a mistura das etnias, ou seja, europeia e indígena, que foi o tapu e o caboclo amazônico aqui na nossa região, que foi que ele começou a visualizar e se deparar com essa forma de obtenção de benefício, ou seja, financeiro, e a extração do látex amazônico. Tudo bem? Então vamos para frente aí. Desculpa, vamos lá. Então, olha só, urbanização. A gente já vai olhar os objetivos, benefícios da exportação do látex amazônico para cá, para o benefício de Belém. Ou seja, para urbanização e benefício de Belém. Então, olha só. Parte da riqueza gerada com a extração da borracha possibilitou a urbanização e embelezamento de Belém e Manaus. Tá? Então, olha só. Com a exportação do látex amazônico, principalmente aqui, bora falar em Belém, aqui da região norte, aqui em termos de Belém, houve o quê? Um aumento de exportação, ou seja, houve uma arrecadação de impostos maior, ou seja, houve uma circulação de grana, ou seja, de grana para a galera aqui. Então, olha só, esse movimento ficou conhecido como Belle Époque, traduzindo Bela Época. Belém tinha na época Antônio Lemos como intendente. O que seria intendente? O prefeito ficou no referido cargo por 12 anos, sendo o principal responsável pelas principais obras de urbanização. Aqui eu trouxe para vocês uma foto do Antônio Lemos. Olha só, o cara ficou 12 anos como prefeito. Isso aí serve de exemplo para todos esses prefeitos atuais. Ou seja, o cara era extremamente produtivo. Ele amava Belém do Pará. E ele foi um cara visionário. Tá? Ele pegou e ele viu que o aumento da exportação e a circulação de dinheiro, ele falou, não, vamos pegar isso aí, vamos ser uma forma de expandir Belém, de urbanizar. Belém nada se parecia com o que é hoje, dentro desse contexto, tá? Áreas alagadas, problemas de urbanização, falta de energia elétrica, tá? Não tinha opções de lazer. A gente vai ver lá na frente que com a arrecadação de impostos, com o aquecimento da economia em relação principalmente à borracha. Professor, ou seja, Belém só houve um boom, ou seja, um aquecimento com relação à borracha? Não. Cacau,
tá? Algodão, drogas do sertão, ou seja, os produtos naturais eram exportados, tá? Mas houve um aumento excessivo, aquecimento da economia, principalmente aqui no norte do Brasil, com a exportação da borracha, tá? Então, olha só, Lemos, ou seja, Antônio Lemos, era um homem de pouca instrução, ou seja, pouco estudo, mas de grande visão política, ou seja, um cara extremamente inteligente, mas não tinha grandes, não era formado em nada, não possuía um estudo bastante que se diferenciasse de outras pessoas. Foi um cara que ascendeu ao poder, foi eleito de forma lá, numa eleição, e conseguiu ser um ícone em relação ao norte do Brasil, ou seja, houve um visionário, tá? Houve um benefício bastante intenso nessa região. Olha só, criou um sistema de parcerias com empresas estrangeiras, urbanizavam determinadas áreas e em troca exploravam as mesmas. O que é que ele fez? Ele viu que o quê? Ele chegou e chamou empresas estrangeiras que estavam utilizando a exportação e disse assim, olha, vou fazer uma parceria com vocês. Eu quero que vocês façam benefícios aqui nessa região e tu vais conseguir explorar esses benefícios. Ou seja, ele pegou e não tirou do bolso dele, entre aspas, mas ele usou uma manipulação. Ou seja, houve um sistema de parceria entre algumas empresas estrangeiras que utilizavam o comércio, tá? As linhas férreas, ou seja, os trens, os bondes, para benefício da população. Olha só, eu citei aqui nesse slide alguns pontos que foram extremamente importantes no contexto da exploração do lácteo. O alargamento de ruas, ou seja, Belém nesse contexto aí tinha ruas estreitas. Se tu fores olhar o surgimento da vila que se tornaria Belém ali no Forte do Presépio, tu vai ver que aquelas ruas ali do lado são extremamente estreitas, ou seja, que impediu a circulação de pessoas. Se tu associar a Siqueira Mendes, ou seja, uma das principais ruas ali, Gurupá, ruas do comércio, Cidade Velha, são ruas estreitas, ou seja, próximo aqui Avenida Nazaré, Generalíssimo Deodoro, Gentil Bittencourt, são ruas o quê? Largas, com maior fluxo de pessoas transitando, ou seja, de maior circulação. Tem que ver isso. Drenagem de canastro, tem que entender que ali Doca, Gentil Bittencourt, ou seja, elas foram o quê? Beneficiadas o quê? Com a manipulação com a canalização e a drenagem de canastro, tá? Construção de praças, mercados, fornos de cremação e bosques foram alguns exemplos que foram beneficiados com a exploração do látex amazônico. Olha aqui, ó. Aqui os cais, tá? Aqui, ó, outra imagem, o bonde, extremamente importante aqui, tá? E aqui uma maquete do Teatro da Paz, dentro desse contexto aí. Tudo em nome da modernidade, ou seja, dos benefícios desse período aí, tá? Foi dessa forma que se fez a limpeza da cidade, ou seja, de Belém. Antônio Lemos é considerado uma das figuras políticas mais importantes na Amazônia, pois realizou obras que o imortalizaram, tá? São elas inúmeras: Batista Campos, a Praça Batista Campos, a Praça da República, a Avenida Alminas de Barroso, Mercado de São Brás, revitalização do Teatro da Paz. Então aqui eu trouxe para vocês, citei o quê? Uma forma de o quê? De lazer para a população, ou seja, a construção da Batista Campos, a Praça da República, tá? O Mercado de São Brás e a revitalização do Teatro da Paz. Então é isso aí, galera. Beleza? Então, eu creio que a gente vai abordar. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, que esse processo de urbanização das cidades, da cidade de Belém, houve também um outro lado, tá? Eu já até nas aulas presenciais lá eu citei. Por exemplo, as melhorias, os grandes avanços, por exemplo, a iluminação pública, os grandes avanços de modernidade, trouxe um efeito colateral também para o que foi a deslocamento de pessoas que não tinham condições de se adequarem para populações de áreas mais afastadas de Belém, tá? Não foi só benefício. Várias pessoas tiveram que mudar de local porque com o alargamento das ruas, com a limpeza de canais
elas foram que elas recebiam uma carta, tá, da prefeitura citando as mesmas, que elas que teriam que se adequar. Qual era essa adequação? Como é que seria essa adequação? Elas teriam que elevar o nível das suas casas ao nível das ruas que estavam mexendo, ou seja, com as obras públicas. Se elas não tivessem condição de fazer essa adequação, se adequar a esse sistema, elas teriam que deixar suas casas, teriam que largar suas casas e ir para umas casas, nos lugares mais atrasados, tá? Então, bem aqui, ó, esse modelo de urbanização seguiu de outras cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus, tá? A população pobre das cidades recebia uma carta da prefeitura, tá, avisando que teria um prazo para se adequarem suas casas ao nível das ruas que estavam sendo aterradas. Se não pudesse construir uma nova casa, teriam que abandonar o local e mudar-se para um bairro mais distante. Ou seja, houve também um problema que afetou as populações mais pobres da cidade de Belém, tá? Não houve não foram só benefícios, melhorias e tal. Mexeram com algumas casas, com populações que não tinham condição, baixa renda, e afastaram essas famílias daqui do centro comercial. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Eu sei que é difícil, tá? Tirado algumas dúvidas. Eu vou postar uns exercícios em relação à Belle Époque, tudo bem? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Um forte abraço aí.